Diferente do Brasil, existem muitos países ao redor do mundo que possuem em sua legislação pautas específicas que favorecem a comunidade LGBTI+. A Suécia foi o primeiro país do mundo a permitir a cirurgia de redesignação sexual, erroneamente conhecida no Brasil como cirurgia de mudança de sexo. Além disso, desde 2005, casais lésbicos têm o direito de inseminação artificial pelo sistema de saúde público, e a LGBTfobia é proibida por lei. Em 2018, o exército sueco lançou uma campanha a favor dos direitos LGBTs, que diz: "Sempre defendemos o seu direito de viver da maneira que você quiser e com quem quiser." Já a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a permitir que casais homossexuais oficializassem união civil, em 1989, sendo pioneiro. O Canadá é um dos países mais avançados com relação aos direitos LGBTs, e isso fez com que o país se tornasse referência mundial no assunto. Em 2005, o Canadá foi o primeiro país das Américas e o terceiro do mundo a legalizar o casamento gay. O primeiro país foi a Holanda, seguida da Bélgica, depois o Canadá e a Espanha. Na Escócia, o governo abalou e se comprometeu a incluir temas relacionados aos direitos LGBTs no currículo escolar das instituições públicas. Com a medida, o país se torna o primeiro do mundo a proporcionar aulas sobre o tema. E o Uruguai é conhecido como o país mais avançado da América Latina, pois lá já foi aprovada a Lei de Identidade de Gênero e Mudança de Nome Social, a adoção por casais homoafetivos e também a reprodução humana assistida, que engloba casais lésbicos, gays e trans. Além disso, possui a Câmara de Negócios e Comércio LGBT do Uruguai, que, junto a empresas comprometidas com a diversidade, promovem o avanço de direitos e qualidade de vida dos LGBTs. Estamos de volta com o Zona Multicol e o tema da semana é força política. A gente falou muito aqui da política institucional. E só para vocês entenderem, nosso tipo de democracia é a representativa. Ou seja, a gente vota em alguém para nos representar nas decisões políticas. Só que na prática não é bem assim, né, Monas? Por exemplo, 52% da população brasileira são mulheres. E no Congresso elas representam apenas 10%. Com relação às LGBTs, nem se fala, né? Temos apenas 2 homens gays no Congresso, Jean Willis como deputado federal e o Fabiano Contarato como senador. Nesse cenário, é necessário partir para a política não institucional. E aí, Chuchu, você que é de movimento social, por exemplo, como é que você enxerga essa resistência fora desses espaços institucionais? Então, a gente não pode descartar, né, como vocês mesmos disseram, o papel da gente dentro das instituições. Mas a gente sabe quanto que isso é ainda muito pequeno para a gente adentrar, e isso porque a gente tem ainda uma população ainda muito conservadora, né, e todo esse processo, então a gente precisa do processo eleitoral para poder colocar pessoas que nos representem lá dentro. E aí, o movimento social, como a gente vê, eu falando enquanto Levante Popular da Juventude, né, que é um movimento que é da juventude da classe trabalhadora, a gente tem uma pegada muito diferente do que é essa questão da institucionalidade, né? E aí a gente volta para toda essa questão da formação política, da organização das massas, né? Como a gente costuma falar. E essa organização das massas é fazer com que a gente chegue nas periferias, né? Nas universidades, nas escolas, né? No próprio semiárido, né? Na própria questão da agricultura e tudo mais, do camponês, da camponesa, né? Para além disso, a gente tem que ter pessoas que estejam lado a lado desse pessoal, dessa população, para a gente poder construir junto todo esse projeto político, né? E toda essa organização política. E aí o movimento social, ele tem essa outra pegada que além da gente entender um pouco qual é a realidade dessas outras populações, é lutar junto e tentar construir junto, né? Então, o foco da gente não é chegar no poder pelas eleições, no caso. O foco da gente é chegar no poder fazendo com que o povo seja e esteja no poder, entendeu? Então, a partir do momento que o povo, a população tem a formação política, a gente tira toda aquela questão de alienação, né? Como tu mesmo disseste, Inês, que a sociedade da gente é muito esse lance de não
falar sobre política, né? E aí o movimento social vem para poder a gente minimamente levar para essas pessoas e fazer a organização política a partir da rua e das realidades das pessoas para poder a gente sair dessa alienação e tentar entender o papel da gente enquanto classe trabalhadora, né? E aí, não diferente, o Levante Popular da Juventude, ele não só fala da realidade da juventude da classe trabalhadora enquanto trabalhador e trabalhadora, mas entendendo que essa população também é negra, também é mulher, também é LGBT, também é da periferia, né? Também é da cultura, também é antimanicomial. Então, a gente tem que entender toda essa realidade da população para poder a gente seguir junto nessa luta, né? Então, é essa a diferença que a gente tem de como a gente caminha até o poder, né? Que é diferente desse sistema eleitoral que a instituição faz com que a gente adentre nesse processo, né? Sim. E tem também que a gente percebe que isso também acaba acarretando em uma certa descrença no sistema político, no sistema democrático, que é a questão de as mesmas pessoas que estão no Congresso há muito tempo permanecerem lá por causa de dinheiro de campanha, que consegue ter muito mais dinheiro, que rola a compra de votos. E é uma bolha, na verdade, que é muito difícil de perfurar. É uma bolha que é muito difícil da gente, como minorias sociais, adentrar. E uma das pautas que foi mais importante, assim, que foi o fim do financiamento privado de campanhas, que é uma grande vitória. Porque no financiamento privado de campanhas, que podia muito bem ser confundido com Caixa 2 aí também, se não fosse registrado, como até aconteceu nessas eleições, né? Mas é uma empresa privada, diante dos seus interesses próprios, patrocinava a campanha de um político que iria concorrer às eleições com muito mais dinheiro que um camponês que quisesse se eleger, por acaso, ou um LGBT. Sim. E isso fez com que, por muito tempo, uma mesma casta de homens brancos, cis, permanecesse no poder. E depois também teve a grande casta dos homens brancos, cis, que envolvem a religião na política. Então, todas essas questões são questões que têm que ser tratadas com o público. E isso perpassa a nossa vivência como militantes LGBTI+, porque não é só a gente falar, queremos lutar para as nossas pautas como pessoas LGBTI+. Nossa sobrevivência sempre esteve ligada à resistência. Nossos afetos, nossos corpos, nossos posicionamentos sempre serão políticos e não há como fugir disso. Enquanto a sociedade inteira nos considerar errados ou doentes, nós encontraremos o nosso caminho para sermos quem somos. Muito já se foi conquistado, mas o caminho ainda é longo. O Zona Multicor continuará existindo e resistindo. Estaremos juntas e juntos de mãos dadas. E ninguém vai soltar a mão de ninguém. O Zona Multicor fica por aqui. Lembrando que vocês podem rever qualquer programa no YouTube, no canal da TVU. Além, é claro, de acompanhar as novidades na nossa página do Facebook e do Instagram, @Zona Multicor. Eu gostaria de agradecer a Thaisa. Muito obrigado pelas contribuições e por aceitar o nosso convite, né? Para vir aqui hoje no nosso programa. É isso. Um beijo e até mais. Então, assim, o fato de terem, por exemplo, mulheres trans negras na política é também uma reparação histórica muito grande, sabe? No sentido de que nunca foi nos dado espaço agora e a gente está reivindicando e correndo atrás e lutando por esse espaço e chamando outras meninas LGBTs, né, nas próximas candidaturas, nas próximas eleições, a também botarem a cara no sol, ou botarem a cara no santinho, na santinha, e postular uma vaga no Legislativo Estadual ou no Legislativo Municipal, né, já que a gente vai ter eleições a níveis municipais em 2020 agora, daqui a 2 anos. Vamos embora construir política, né, fazer formações e conversar com as pessoas, porque não existe nada mais bonito no mundo do que uma pessoa que essa sociedade misógina tenta o tempo todo oprimir, mas ela não se deixa oprimir porque ela é empoderada. Imagina você uma LGBT empoderada, sabendo dos seus direitos,
Lutando pelos seus direitos, sabendo que pode se candidatar, se candidatando. Imagina um LGBT ganhando nesses espaços institucionais, sabe? O empoderamento de pessoas que sofrem o tempo todo essa tentativa de opressão e repressão e ela não se deixa ser oprimida é incrível. A sociedade tenta o tempo todo oprimir ela, mas ela resiste. Ela sobrevive a isso tudo e chega até um espaço que sempre foi renegado para ela. Isso daí é incrível, é incrível. As LGBTs são resistência, sempre foram, né? Resistência pra gente não é novidade. Do mesmo jeito que não é pra negritude, do mesmo jeito que não é pra nós mulheres também, sabe? Resistência não é novidade pra gente. E porque esse afeto, esse empoderamento é revolucionário, né? Isso. E esse empoderamento faz com que a gente tenha consciência do nosso lugar de fala, tenha consciência do que é que está acontecendo ao redor da gente e faz com que a gente se mova, né? Porque, como diz a companheira Rosa Luxemburgo, se você não percebe as correntes, se você não se mexe, você não percebe as correntes que lhe aprisionam. Então, se você está ali parada, você não sabe nem sequer que tem uma corrente lhe prendendo. Agora, quando você se mexe, você percebe que tem algo que está lhe incomodando e que está impedindo você de seguir adiante. Com essa frase incrível, a gente encerra por aqui. Maravilha. Obrigada novamente. De nada, obrigada a você.